Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, Auditoria, Contabilidade, Consultoria Tributária e Financeira. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. E Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, desde já agradecendo o empresário Emerson Capaz. Eu vou citar, Emerson, algumas participações suas dentro de associações e conselhos. Foi presidente da Brinc, coordenador-geral do Pensamento Nacional, PNBE, vice-presidente da Ciesp, representante da sociedade civil no Conselho da República de 95 a 97, no governo Fernando Henrique Cardoso. Provavelmente alguns mais antigos vão se lembrar dele dessa época. Foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo e do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial do Ético, além de deputado federal. Tá bom assim? Perfeito. Muito tá bom. Ótimo, né? Muito. Obrigado, Emerson. Bom, a pergunta inicial, né? Empreender nesse Brasil, você que é um empresário, esteve na Ciesp, deputado federal, já esteve mais difícil que essa época? Você lembra de alguma época mais difícil, não? Olha, Edmo, prazer estar com você aqui. Agradeço o convite, uma oportunidade muito grande de falar para os seus ouvintes. Eu me lembro de uma época que talvez politicamente não tenha sido tão difícil, mas em termos empresariais foi uma época que você tinha dificuldades muito grandes, que era da hiperinflação no Brasil. Você pegava recursos de dia, se não aplicasse de noite, o seu patrimônio, a sua renda, a sua empresa falia. A gente tinha que entrar no overnight. Vocês lembram do overnight? Tem 88, 89, presidente José Sarney. Tem gente que vai nos ouvir que não sabe o que é overnight, mas a gente aplicava do dia para o dia seguinte. Se o dinheiro derretia em um dia. Para o empreendedor, isso era muito difícil. Para a classe mais menos favorecida, para não dizer para os mais pobres, era mais complicado ainda, porque pagavam um preço muito alto com essa hiperinflação. Mas as empresas, em geral, o diretor financeiro era o cara mais importante do que qualquer outra coisa. Porque se ele errasse na aplicação, você perdia. Então, hoje, nós vivemos uma época em que, com todas essas dificuldades, a pandemia e tudo isso, você tem ao mínimo planejamento que você consegue fazer. E o problema maior hoje é político, né? Eu acho que nós enfrentamos um dilema político muito grande, que o Brasil está pagando um preço que não merecia pagar. A inflação é ruim para todo mundo, mas pior para o trabalhador. Provavelmente, esse momento agora, o trabalhador que todo mundo tem dissídio anual, provavelmente o trabalhador está sentindo, aquele que não teve o dissídio ainda, portanto, não corrigiu de alguma forma ou de alguma quantidade o seu ganho, ele está sentindo no corpo e na pele o que significa a inflação, porque o que ele comprava em janeiro, ele está comprando muito menos agora em setembro, outubro. E é verdade. O problema também, Edmo, é que assim, a inflação está dando 10%, 11% ao mês, na média. Mas para o consumidor de baixa renda, se você considerar combustível, gás, principalmente gás de cozinha que as pessoas usam para comer, para se alimentar, transporte público que subiu por causa do preço da gasolina e uma série de outros alimentos que subiram muito acima desses 10%, 35%, 40%, 45%, essa inflação para essa camada da população está machucando muito mais do que na média que a gente está vendo. Esse é o dilema. Esse é o dilema hoje. Você teve tanto na Câmara Federal quanto no governo do Estado de São Paulo, portanto, você conhece bem as dificuldades de ambos os lados. Hoje a gente está percebendo, nós tivemos aí nos governos FHC, onde você por um tempo teve lá, nós tivemos uma movimentação não tão, vamos dizer, locupletada, porque apesar do presidente ter conseguido aprovar
o segundo mandato presidencial, governamental, dos executivos, né? Mas nos governos do PT e nesse governo, nós estamos sentindo extraordinariamente a força do Centrão nas decisões desse país. É um momento que eu julgo dos mais prejudiciais da história da política e da economia brasileira. Como você vê isso? Olha, Edmo, eu vou dizer para você, eu realmente convivi na Câmara num momento em que você tinha deputados ilustres, você tinha gente de muito alto nível na Câmara, depois viraram governadores ou ex-governadores. Hoje você tem, talvez, uma força muito maior desse fisiologismo, dessa negociação em que o Centrão ocupou esse espaço, porque o presidente, fraco politicamente, teve que deixar esse espaço ser ocupado por ele, porque senão ele não sobrevivia. Então você teve que negociar, e uma negociação de baixíssimo nível, porque negociar com o Congresso, Fernando Henrique negociava, o Lula negociava, você tem que negociar. Não adianta, não existe executivo sem legislativo. Mas é uma negociação, depende do nível dessa negociação, ela tem que ser de alto nível, uma negociação em prol do país, em cima de projetos, de estratégias de desenvolvimento. Hoje não acontece isso. A negociação é simplesmente por ocupação de espaço político dentro do governo, por negociação de verbas no orçamento, explícito, hein? Negociação de verba explícita, orçamento paralelo, emendas do relator de bilhão, é bilhão que você está tratando, quando a população não tem dinheiro na educação, na saúde, em vários ministérios. Então, é um momento triste, eu acho, triste para o Brasil, porque assim, o Legislativo ocupou um espaço que é um espaço de negociação, mas ele está se impondo. E quanto mais fraco o governo, melhor para o Congresso e principalmente para o Centrão nesse momento. Você veja, até o ministro Paulo Guedes, com esses erros que ele está cometendo aí de empresa offshore e tudo, eles não vão querer que o ministro Paulo Guedes saia. Eles querem o ministro Paulo Guedes lá fraco. Querem o ministro fraco, que ele possa estar lá e eles conseguem, inclusive, negociar mais emendas do orçamento e aprovação das emendas deles. O que a gente olhou e olha no decorrer dos tempos é que é complicado dar um passo para frente no Congresso Nacional, né? Nós tivemos diversas leis, até a Constituição 88, por exemplo, nós estamos no meio de uma tempestade com o Ministério Público. Quer dizer, acusam o ministro Gilmar Mendes, não sei, de estar apoiando a Procuradoria-Geral da República nessa empreitada aí de tentar minar o Ministério Público através das defensorias, né? Então, a gente, para andar para frente, é uma chicotada nas costas. De repente, dá 5 passos para trás. Hoje você tem, não um enfraquecimento político só em geral, vamos dizer, das forças que são mais, que querem ver um Brasil diferente, mas principalmente da questão do combate à corrupção, que é o que você está colocando. Além de terem matado a Lava Jato, tinha problemas a Lava Jato? Tinha, mas ela não podia ter morrido, ela não podia ter sido colocada numa situação de que ela era o grande problema do Brasil. Ao contrário, ela foi a grande solução. Nós descobrimos coisas que jamais poderíamos ter descoberto não fosse a Lava Jato. A mesma coisa a CPI da pandemia. Falam, poxa, perder tempo com a CPI da pandemia? Não, senhor. Nós estamos vendo com a CPI da pandemia negociatas que jamais teriam aparecido não fosse a CPI. Então, o problema hoje é que, além de enfraquecer a questão da corrupção e a Lava Jato, estão tentando minar a força de investigação e de controle da corrupção do Ministério Público, interferência direta no Ministério Público. Isso é um trabalho específico daqueles que sofrem na mão de investigações que descobrem, muitas vezes, uma corrupção que só com grandes investigações você consegue descobrir, seguir o dinheiro, ir atrás, às vezes levar 1 ano, 2 anos, e um papel do Ministério Público nesse sentido era muito importante. E eles já destruíram a Lava Jato e agora estão tentando fazer isso que você falou, Edmo. Minar o Ministério Público através do Conselho Nacional do Ministério Público, indicação, mudança de lei para indicar, muito delicada a situação. E já minaram a Polícia Federal, que inclusive no governo do PT, nos governos do PT, teve uma independência, pelo menos aparente, eu não me lembro de um negócio que saltasse aos olhos, mas agora já vem a notícia de que
o superintendente do Distrito Federal já está sendo deslocado de local para colocar alguém no lugar dele, como aconteceu no Rio, como aconteceu no Amazonas, como aconteceu no Pará e tantos outros lugares, né? Não é à toa que o Sérgio Moro saiu do governo. E o Sérgio Moro, quando ele saiu, foi um alívio, porque ele era uma ponta de lança que segurava praticamente uma investida mais forte na Polícia Federal. Agora, a pornografia financeira e ética da Lava Jato, né, que você acabou de citar aí, para mim, eu fiquei muito surpreso, quer dizer, não a Lava Jato, os procuradores de maneira nenhuma, mas o caso que envolveu empresários, doações e transferências e contas no exterior e tudo que de bilhões de reais da Lava Jato, mas essa pornografia se viu agora no Ministério da Saúde, né, onde você tem empresa com nome bank, que não é banco, onde você tem offshore, que não pode receber dinheiro do governo em offshore, aonde você tem... E o pior, não é só no Ministério da Saúde, né? Não é. E isso, assim, hoje nós estamos tendo que vivenciar um momento que talvez eu não esperasse viver no Brasil depois da Lava Jato, porque a Lava Jato criou uma esperança muito grande. O que você vê hoje, inclusive, nessa questão da saúde, imaginar que as pessoas são capazes de cobrar propina quando você está negociando contrato de vacina para salvar a vida de milhões de brasileiros. Quer dizer, por isso que a Pfizer, você entende um pouco, porque uma empresa gigantesca, multinacional como a Pfizer, se afastou das negociações e demorou para conseguir fazer um contrato ser aprovado pelo governo brasileiro, quando no resto do mundo tinha sido aprovado, e aqui não andava, o contrato não andava. Mas por que não andava? Porque, provavelmente, muitos intermediários entraram com o objetivo explícito de cobrar aquele famoso $1 por dose de vacina que apareceu na CPI da pandemia. Agora, você imaginar, Edmo, que isso aconteça numa pandemia onde a gente via parentes, amigos, pessoas, pais, filhos adoecerem, irem para um respirador e os respiradores estavam sendo negociados com propina. É de doer. É que você vê o seguinte, no Brasil, a gente teve a Lava Jato por conta disso. A escala de valores e princípios no Brasil foi travestida totalmente. É o benefício próprio, não importa que custo. Não importa. E, de repente, a gente começava a respirar um Brasil diferente, em que as pessoas, mesmo com a sua posição, independente de ser presidente da Odebrecht, independente de ser o quê, iam para a cadeia se fossem pegos em corrupção. Eu só acho que a Lava Jato andou para frente, tanto, apesar de agora ter acabado, basicamente, mas eu só acho que ela andou tanto porque ela pegou um saldo do mensalão. Quer dizer, a população estava tão puta da vida, a população estava esfarrecida, né, com o negócio todo, e aí cai a Lava Jato, aí não teve jeito, deixaram andar, mas conseguiram fazer com que virasse pizza, né? É uma coisa realmente impressionante. Eu ainda acredito que nós temos eleição ano que vem, né? Nós não podemos deixar de olhar essa eleição como uma nova oportunidade de recuperar um espaço grande no Brasil, né, a famosa expectativa que todos nós temos do famoso eleitor, que eu me considero um eleitor nem, né, que é nem um radicalismo de um lado e nem um radicalismo de outro, buscando uma eleição de alguém mais de centro, com bom senso, que tenha a capacidade de planejar esse país, que não fique vinculado a ideologias, seja de um lado ou de outro, mas que coloque o país na frente de todos. Eu acho que nós temos uma chance histórica o ano que vem. Não podemos perder esta oportunidade. E eu acredito que um candidato do centro e eu nem chamo terceira via, mas a melhor via, vai surgir com força que as pessoas ainda não perceberam. Deus e seja louvado e te ouça, amém. Vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu.
1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Musicake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o empresário Emerson Capaz, de diversas participações na vida pública brasileira. Emerson, eu quero lembrar na sua época do Ético, né? Do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Você estabeleceu coisas interessantíssimas na sua época à frente da instituição. Uma delas foi o estudo que você desenvolveu com a FGV sobre carga tributária. Não sei se você se lembra desse estudo. Lembro, perfeito. Bom, eu imagino que aquela época, se já era um escândalo, né, quando você consegue analisar o quanto o país tem de leis que encarecem o produto e dificultam o empresário, hoje eu acredito que isso tenha dobrado ou triplicado em relação àquela época. Na verdade, a carga tributária naquela época era em torno de 27, 28%. Hoje a gente está em 34%, 35% do PIB, né? Do Produto Interno Bruto como carga tributária. E o estudo foi feito exatamente com a Fundação Getúlio Vargas para a gente criar lá o que a gente chamou de o índice de informalidade, né? Porque quanto mais informal é uma economia, por conta da carga tributária, o que faz a economia ir para a informalidade, que faz todos os pequenos, médios e grandes empreendedores fugirem do fisco, é o tamanho da carga, vale o risco, né? Ele olha, vê uma carga tributária absurda, mesmo com o risco de ser pego, sonegação, etc., ele acaba correndo o risco porque tem um sócio que fica com 35%, às vezes 40%, 45% da sua empresa, você não consegue nem pagar a sua folha, acaba optando por isso. Então, a informalidade crescia por conta da carga tributária. E a gente fez esse estudo com a GV para medir quanto era a informalidade e como isso transformava a concorrência numa coisa antiética. Por quê? Aí daí surgiu a ética concorrencial. O que é ética concorrencial, que não existia esse termo? Nós é que criamos esse termo. Porque, ou às vezes, o consumidor compra um produto e fala, nossa, impressionante, olha que barato esse produto, vou comprar, essa empresa é o máximo. Não, ela sonega, né? E ela cria uma concorrência desleal com aquele que faz tudo certinho. Fazer tudo certo no Brasil tem um custo enorme e o consumidor não percebe. Vê o cara que está com 30% de desconto do seu lado, compra dele. Mas é um cara que faz meia nota, faz 80% de nota, faz a coisinha, né? E ele passa de herói, mas é um sonegador e ele que vende mais barato, às vezes, por conta disso. Então, isso cria aquela coisa de guerra fiscal nos estados, você tem isenção de ICMS, aí com isenção de ICMS eu consigo vender muito mais barato e quem me deu isenção é contra a lei. Então, nós descobrimos isso e o ético cresceu fortemente por conta disso. E criei grandes inimigos também para mim, né? Mais recentemente, é aquela história, né? Quando a gente não tem o que fazer e não sabe para onde ir, aumenta o IOF. Então, os exemplos que a gente tem são péssimos, né? Agora, eu pergunto para você, qual é a solução
para a gente ter uma carga tributária justa, vamos dizer o seguinte, que não é nem questão de abaixar de 32%, 34% ou 35%. A questão é de você ter leis que sustentem cada item desse ou cada vaso desse jardim para que não fique mudando de 24 em 24 horas. Como é que você enxerga isso? Olha, 2 comissões, uma no Senado e uma na Câmara, no Congresso, negociaram durante muito tempo PECs, propostas de emenda à Constituição para fazer uma reforma tributária grande, né, ampla, que pudesse transformar vários impostos em um só, criar eventualmente algumas contribuições que ajudassem a você simplificar a tributação para as empresas. 2 comissões, uma no Senado, que agora, inclusive, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está retomando a discussão, né? É a PEC, acho que 414, está lá em negociação. No Senado, ele retomou a discussão na Comissão de Economia do Senado, e tinha uma na Câmara, que o Bernard Api fez um trabalho extraordinário, levou 2 anos estudando, criou todo um processo de reforma tributária que embutia vários impostos em um só, imposto sobre valor agregado nacional. O que aconteceu? O governo entrou? Não vou olhar nenhuma dessas comissões que estão negociando. O Arthur Lira abandonou o trabalho e começou a fazer esses remendos. Mas existem hoje propostas, Edmo, na Câmara e no Senado, que fazem essa fusão, essa simplificação. Num primeiro momento, é como você falou, só o fato de simplificar a vida nossa como empresários já é um grande benefício, e depois a carga vai diminuindo ao longo do tempo, conforme você aumenta a arrecadação. Nós precisamos ter um mecanismo em que, quanto mais aumente a arrecadação, menor tem que ser a carga. Porque, no fundo, os outros países arrecadam muito mais que o Brasil, com carga de 23%, 24% do PIB. Por quê? Porque muito mais gente paga. Então, se você vai incluindo os informais na economia, você vai reduzindo a carga. Você tem que, inclusive, ter um mecanismo ao longo do tempo que, se eu melhorar o sistema e simplificar e mais pessoas pagarem, a alíquota caia. Não pode subir, ela tem que cair. Eu continuo arrecadando a mesma coisa, mas com uma carga tributária menor e mais bem distribuída. Muitos entendidos aí avaliam que o que complica tudo isso é o ICMS, por conta de cada estado ter sua alíquota e ter essa dificuldade. Claro que se você for unificar, ou você vai ter estados que vão ganhar mais e tem estados que vão ganhar menos do ICMS. Para quem vai ganhar menos, como que poderia compensar isso? Então, tem um fundo, a criação de um fundo nacional que faria essa compensação para estados onde a arrecadação fosse sofrer por conta de uma simplificação tributária nacional do ICMS. O ICMS é um grande problema, e junto com ele vem a guerra fiscal. Como o ICMS é de cada estado a definição, ele se acha no direito de dar isenção de ICMS, como a Ford, que saiu de São Paulo e foi para a Bahia, com 10 anos de isenção de IPI e mais uma super benefício do ICMS. Fechou. Depois que acabou os benefícios, ela foi embora. Fechou a fábrica. Por quê? Ela não sobreviveria na Bahia ou lá fora do centro de produção, inclusive das suas autopeças, sem esse enorme benefício, porque não compensaria a logística. Então, você tem que ter essa compensação. Existe, na proposta Bernard Api, um fundo de compensação dos estados que perdem, eventualmente, a arrecadação quando você vai fazendo a transição para uma alíquota única nacional e mais baixa. Que poderia ser o mesmo critério a adotar por conta de combustíveis, não? Poderia ser. No fundo, eu já defendi isso no Jornal da Cultura, que a minha ideia para você não ter essa variação que você tem hoje no combustível para o consumidor é ter um fundo de compensação onde os impostos estão, além do preço da fabricação da gasolina básico e do preço final, você tem vários tributos. Esses tributos, se subir o dólar e o preço do petróleo, o preço final é o mesmo, mas diminui a tributação. Na hora que você tem uma queda do preço do petróleo e do dólar, você aumenta e compensa aquela tributação, mas o preço final fica 60, 90, 120 dias sem se mexer, para você ter previsibilidade. Um caminhoneiro que trabalha com frete, ele não pode chegar, como está agora, 39% de aumento em 90 dias. Não há planejamento que aguente isso. Você sabe o que virou minha televisão ultimamente, nos últimos meses?
Tem um posto de gasolina perto da minha casa que eu tenho que passar na frente dele todo dia. O que mais me chama atenção é olhar para a plaquinha para ver se o preço mudou. E o pior é que está mudando, ela fica mudando. Então, é minha maior atração hoje é olhar o preço no posto de gasolina para ver o preço mudando. É difícil mesmo. E por isso que tem que ter um fundo que segure esse preço. Não faz sentido isso. Ô Emerson, também no Ético, você trabalhou intensamente em ilegalidades do setor farmacêutico. Foi um negócio interessante, inclusive, nós tivemos aí uma época muito grave de falsificação de produtos, não é documento, não, de produtos irregulares, que era o BO, né, bom para otário, que estava circulando aí no mercado nacional, e as farmácias caindo em descrédito, enfim, mas essas ilegalidades que você tratou na época. Então, nós tínhamos lá vários comitês, tinha combustível, bebidas, fumo, cerveja, na verdade, bebidas alcoólicas também entrava, e foi criado um comitê específico da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica entrou no Ético exatamente para nos... Ela sofria muito e tinha uma instituição que defendia as grandes multinacionais com as empresas nacionais junto, e a ideia foi essa, a gente tentar ver na cadeia produtiva da indústria farmacêutica o que você tinha de contrabando, falsificação, ilegalidades que, no caso, interferiam na saúde, né? Porque você está falando de indústria farmacêutica, é saúde, é benefício direto ou não, ou risco para a vida das pessoas. Então, tivemos lá um comitê, eu nem sei se hoje, como faz tempo que eu saí do Ético, ainda tem essa área específica da indústria farmacêutica. Mas foi um momento muito interessante também de combater ilegalidades em setores que não se imaginava que tivesse tanta fraude, né, e enganação em muitos remédios que eram fabricados no Brasil. Foi dito que o Ético queria estabelecer uma competição empresarial saudável, uma competição empresarial justa, para combater a concorrência desleal do contrabando, da sonegação e da pirataria. Como é que é esse objetivo? Então, era exatamente esse o motivo maior, né, da criação do Instituto. As pessoas não entendiam por que isso, no fundo, o contrabando e a pirataria estão no dia a dia das pessoas, né? É muito difícil você alertar o consumidor final, que na época a gente falava muito CDs, né, compra de DVDs ali na 25 de março, fumo, cigarros que eram vendidos do Paraguai, até hoje você tem isso, mas caiu bastante. Combate à questão, a gente levantou essa bandeira do combate ao cigarro ilegal, apesar de fazer mal, né, o fumo é um problema de saúde também nacional, mas você tem mais chance de morrer mais rápido, pagando mais barato por um cigarro, que tinha até fezes de animal na composição dele. Então, os fumos que vinham de fora do Brasil ilegais eram, assim, péssimos. E aí a gente também ia para um caminho de que o contrabando e a falsificação, na verdade, sustentavam uma indústria da corrupção e, ao mesmo tempo, de quadrilhas do PCC. Todos que estavam envolvidos por trás disso tinham a ver com roubo, criminalidade. Então, as pessoas reclamavam da violência, mas ao comprar um produto contrabandeado ou ao comprar um produto pirata, ela não sabia que estava indiretamente contribuindo para isso. Aí a gente fez uma campanha específica na Rádio CBN, mostrava a importância da ética no dia a dia das pessoas. A ética, no fundo, é um comportamento pessoal seu. Você tem uma escala de valores que você tem que respeitar. Eu costumava dizer para as pessoas, olha, ética é difícil no dia a dia, porque é como um bambu. Você flexiona para um lado ou para o outro, você não tem uma coisa... A ética não é uma vara perfeita. Ela tem que ter alguma flexão, e essa flexão está na escala de valores. Você vai até um determinado limite, mas se você ultrapassar aqui, você quebra. Então, você tem que estabelecer esses limites de escala de valores para você mesmo, para os seus filhos, né? A gente brincava dizendo assim, você fala para o seu filho, olha, não pode mentir. Aí toca o telefone em casa, você vê a sua esposa e fala, não, fala que eu não estou, não vou atender, pelo amor de Deus. Aí o filho olha e fala, ué, mas espera aí, não é para mentir. Então, tem aquelas brincadeiras que eram feitas, inclusive, para entender melhor essa questão dos valores, e era atrás disso que a gente acabou trabalhando no Instituto. Quero agradecer o empresário que hoje, trabalhando com energia solar, Emerson Capaz, que foi presidente da Brinc, coordenador nacional
do Pensamento Nacional de Bases Empresariais, vice-presidente do CIESP, representante da sociedade civil no Conselho da República, no governo Fernando Henrique Cardoso, secretário de Inovação e Tecnologia do Estado e também do Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Emerson, muito obrigado. Espero poder contar com você sempre que for necessário para a gente poder dar esse esclarecimento lúcido que você prestou para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Edmo, ao convite. Estou sempre à sua disposição. Me chame que nós vamos ter muita coisa para falar daqui para frente. Gente, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, Auditoria, Contabilidade, Consultoria Tributária e Financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. E Sicredi, gente que coopera cresce.